Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, fique à vontade, venha, chegue, se inscreva no nosso canal, tá? Por aqui tem playlists para você acompanhar, desde política, até passando por mitologia grega, futebol e, claro, televisão, cinema, filmes. Né? Aqui a gente traz um pouquinho de tudo para você, porque a vida é um pouquinho de tudo, tá bom? Então ative o sininho aí para receber as notificações do nosso canal, tá? Vamos falar sobre A Cor do Poder. Essa é a primeira série de 2021 que a Globo traz para a gente, né, para tentarmos então aí uma espécie de deleite, para apreciarmos nas nossas noites. E A Cor do Poder é a série que começou já ali no primeiro capítulo nesta segunda-feira, né, logo depois de a Força do Querer, a novela das 9 da TV Globo. E A Cor do Poder, gente, tem uma produção britânica, filmada na África do Sul, é baseada na obra da escritora Malorie Blackman, né? E a partir daí, o que é que você tem, tá? Você tem os protagonistas, né, que são a Masali Badusa, que vive a Seth, e também o Jack Rowan, que interpreta o Callum, né? Então você tem a Sefi, melhor dizendo, e a Callum, né, que é exatamente o personagem Jack Rowan. Pessoal, é o seguinte, na trama, a Sefi é filha de um político influente e começa então a questionar as atitudes e posturas do próprio pai, né, ao aproximar-se do mundo dos brancos. É o que você observa por ali, tá? E aí, basicamente, a gente está falando o que aqui? De uma metáfora para a empatia. Nesses momentos, né, tão difíceis pelos quais a gente está passando, já não basta a pandemia, ainda tem questões centenárias aí para a gente resolver, envolvendo etnias também. E essa é a proposta da série, né? E aqui o que eu identifiquei, que fica muito fácil de você identificar também imediatamente, é essa metáfora para a empatia. Ou seja, o exercício de colocar-se no lugar do outro e a partir dali refletir como o outro estaria recebendo suas ações. Bem, então, gente, isso aqui, o colocar-se literalmente no lugar do outro, você observa, fica claro com a proximidade da personagem Sophie, né, e a inversão da nossa realidade preconceituosa e violenta em relação a homens e mulheres negros, né? É exatamente ela que sai diretamente da sua fortaleza, da sua proteção, de onde os seus habitam, ou seja, os negros, para se aproximar dos brancos, que aqui aparecem marginalizados como uma espécie de espelho da nossa sociedade real, né? E é ela justamente quem passa por isso, né? Ela começa a verificar ali mais de perto, nessa proximidade, como os brancos são maltratados, hostilizados e passam por segmentos de violência, coisas mais também voltadas para uma espécie de barbaridade mesmo, né? Bem, aí é o seguinte, pessoal, se a tentativa da série é mostrar esse universo distópico, né, é preciso lembrar também que a ideia de espelho, ou seja, de oposto, né, peca um pouco aqui do meu ponto de vista, porque quando você fala em distopia, né, universo distópico, você está falando justamente do contrário de uma utopia. Quando você pensa numa utopia, você pensa numa realidade paralela, criada, imaginada, tá? E a partir dali, todas as coisas boas passam a acontecer para a evolução saudável da sociedade, né? É uma ideia, tá, de mundo. Já esse quesito mais distópico, você tem a austeridade, a tirania, mas você tem, sobretudo, uma espécie de espelho que reflete o contrário, portanto, o oposto daquilo que você observa na realidade. E por que eu digo que nessa ideia de espelho, nessa ideia de oposto, existe um elemento ali que não casa muito bem com a nossa realidade, se esta for a intenção da autora, se esta for a intenção de quem dirigiu, né? Se esta for a intenção da série, tá bom? É o seguinte, porque para ser um espelho, gente, das sociedades preconceituosas, injuriosas, racistas, né, é preciso lembrar de casos de sucesso também envolvendo homens negros, né? Ou seja, o que nós teríamos lá na série como equivalente de homens brancos, né, de sucesso. A gente entende, e é possível verificar isso, que os negros não estão nos maiores salários, nos melhores empregos, ocupando sempre as melhores vagas nas grandes empresas, distribuindo sempre tudo aquilo, toda aquela potência
que lhe é inerente, pois é ser humano e todo ser humano tem vasta potência, como já diria o Nietzsche, né? Mas nesse caso aqui, o que a gente observa é que, apesar de nós não termos tantos negros assim em altos patamares na sociedade, você mesmo assim ainda tem representações fortíssimas, como negros, por exemplo, na justiça. Aqui no Brasil, né, nós poderíamos citar o caso do Mensalão e quem, por exemplo, estava no Supremo Tribunal Federal diante dessa circunstância. Aqui no Brasil, nós podemos citar, por exemplo, jornalistas, né, que estão no topo do topo, como, por exemplo, uma Glória Maria. Envolvendo música, nós poderíamos citar uma Elza Soares, por exemplo, né, aqui para ficar na Elza, mas tem outros tantos aqui, passando pelo Alexandre Pires, Seu Jorge, por aí vai. Né? No caso do cinema, por exemplo, você pode citar o Morgan Freeman, o Denzel Washington, né? Então, gente, você tem exemplos, e são esses exemplos que fazem com que a esperança comece a brotar, que fazem com que os movimentos comecem a sonhar e tentar furar esta barreira social que é criada justamente pelo movimento oposto, ou seja, lá vem essa sensação de espelho de novo, né? Então, dentro da série, neste primeiro capítulo, o que pode ser apresentado é que predominantemente, e não apenas predominantemente, massivamente, ou seja, só há mesmo nos grandes patamares, tá? Homens negros, né? O que inversamente nós não poderíamos verificar como uma espécie de verossimilhança, tá? Bem, aqui a gente tem o seguinte, além desse ponto aí que eu coloquei para vocês, há um outro espelho aqui que eu acho interessante ser colocado, né? E para ser refletido também, a série faz isso e eu acho bem interessante. Não o espelho no sentido reflexo, né? De oposto, por exemplo, dessa dualidade, mexendo com a nossa sociedade, mas como fonte de admiração. Tá? Por exemplo, fulano é um espelho para ciclano, o pai de não sei quem é o espelho para o filho. É nesse sentido de admiração que eu me refiro agora à palavra espelho, é exatamente dentro desse segmento semântico. Então vamos lá, esse espelho aí, gente, é mencionado por Serfi ao mencionar que quer ser política, né? Logo ali no primeiro episódio, tá? Ela disse que quer ser política e imediatamente ela faz referência ao pai, que aparentemente deve ser uma figura espelho aí no caso, e essa figura espelho deve entrar em desconstrução por causa dos próprios julgamentos que ela faz das atitudes, do modo de pensar do pai diante de determinados contextos também. É o que vocês devem passar a ver. Eu não vi a série inteira, mas pelo andar da carruagem, né, por aquilo que o roteiro vai fazendo, né, por aquilo que as personagens vão entregando, é por aí que eu acho que vai acontecendo, tá? Eu acho bem interessante esse segmento aí, porque vai fazer uma espécie de espelho ao contrário do espelho, né? Uma espécie de metalinguagem dentro da metalinguagem. Então, gente, olha, a mensagem é importante, sobretudo diante do contexto de violência, de desmerecimento das capacidades de homens e mulheres negros, né? Mas é exatamente por isso, né, por retratar uma realidade inexistente, né, que a força da mensagem pode se perder um pouquinho aí, tá? Essa falta desse paralelo de brancos subjugados por negros no mundo tangível, né? Então, quando você vê uma obra como essa, que eu acho importantíssima, e ao mesmo tempo você volta para a realidade e percebe que não existe um paralelo comparativo ali, eu acho que aí perde um pouquinho da força, né? A série, pessoal, tem um ar suntuoso, né? Festas, roupas, joias, adereços ousados, né? Também traz personagens femininas muito fortes, destemidas, dá para observar isso também. É como se fosse uma outra mensagem sendo enviada, principalmente para esse movimento de empoderamento da mulher também, né? Esse capítulo aí de estreia da série A Cor do Poder, né, na TV Globo, ele estreou e teve uma ótima audiência, viu, gente? Começou ali por volta das 10h22, 10h25 ali da noite, foi até as 11h18, mais ou menos, da noite, né, dessa segunda-feira. E o primeiro capítulo, segundo o Notícias da TV, e também a Caras acabou dando com fonte de Notícias da TV, é que esse capítulo aí, né, teve 23,6 pontos de média no Ibope, né? É um bom Ibope para quem vem depois da novela das 9. Né? Então vamos continuar acompanhando essa série que tem uma mensagem importantíssima, tem uma fotografia bem bacana, né? Tem diálogos por vezes também bem interessantes. A Cor do Poder, a série que está atualmente
na Globo. Eu vou ficando por aqui, a qualquer momento eu posso voltar com outras coisas para você, tá bom? Até lá!